Olá pessoal, espero encontrá-los bem. Vamos dar sequência aos nossos estudos. Vamos hoje falar um pouquinho sobre o conceito de conservação de energia. Portanto, vimos aí um pouco sobre cada combustível, cada particularidade dos combustíveis, suas propriedades, da maneira como nós os utilizamos, para a gente poder dar sequência aqui aos nossos estudos. Portanto, vamos passar agora sobre um pouquinho de conceitos relacionados à conservação da energia. Bom, primeiramente a gente precisa entender que da equação da energia nós temos que toda a energia ela pode ser caracterizada por três formações diferentes: ou o calor, ou a energia interna, que é o ΔU, ou o trabalho. Então, a expressão aí Q igual a ΔU mais W, ela refere-se justamente ao calor, que é o somatório da energia interna do corpo que está sendo avaliado, mais o trabalho. Então, basicamente, estamos falando aí da energia em movimento, energia em trânsito, energia o tempo todo sendo transformada. Então, o calor, somatório da energia interna mais o trabalho. Basicamente, essa equação de energia, ela vai se aplicar a absolutamente todos os processos industriais e até mesmo aos nossos próprios organismos. Né? Como a gente pode verificar aqui, por exemplo, à direita, nós temos, uh, nós temos aqui, deixa eu ver o apontador, tá? Aqui. Nós temos nessa ilustração à direita algumas demonstrações de transformação de energia. Né? Então aqui, por exemplo, a energia, o uso muscular, né, ele promove transformação de energia química, que é justamente o consumo do oxigênio pelas células dos nossos corpos, transformando pela ação muscular esta energia em energia mecânica. Então, toda transformação de energia, ela basicamente respeita esta equação. É a energia interna, que é justamente aquela característica do equipamento, do corpo que está sendo analisado, vai transformar o calor em trabalho. Então, a energia química gera calor, esse calor é produzido em trabalho mecânico, é transformado em trabalho mecânico. Por exemplo, a energia mecânica ela pode ser convertida em energia térmica, ou seja, dissipação de calor por meio de atrito. Ao fazer a movimentação de um sólido sobre uma superfície, o atrito ele é uma maneira de gerar calor. Um exemplo bastante clássico é a usinagem de corpos cilíndricos, por exemplo, em um torno. A ferramenta de corte, ela na realidade está, pela ação do atrito, gerando um aquecimento. Então a ferramenta se aquece, o corpo se aquece, o cavaco que está sendo extraído também se aquece. Então, essa é também uma exemplificação de transformação de energia térmica a partir do atrito. Tá? Bom, enfim, aqui tem vários exemplos que a gente pode estudar, a gente pode perceber dentro dessa caixinha. Né? Um que a gente já mencionou um pouco mais no início do curso, reações exotérmicas, como é o caso da reação de combustão, nada mais é do que a transformação da energia química em energia térmica. Então a gente produz calor a partir da reação de combustão. Então notem, nós podemos fazer tanto o caminho de um lado para o outro, né, de calor transformando-se em trabalho, quanto o inverso, o trabalho sendo transformado em calor, energia interna sendo transformada em calor ao consumir trabalho. Então, esta é uma reação de equilíbrio. Tá? Essa equação da energia ela nada mais é do que uma equação de equilíbrio, uma reação de equilíbrio, né? Em que a gente pode fazer tanto de um lado para o outro quanto do outro para o um.
E a partir desta equação, a gente tem a naturalidade de pensar em eficiência. Então, qual é a eficiência do meu processo, a eficiência da minha transformação de energia? O meu sistema que vai consumir esta energia, ele requer uma energia, uma quantidade específica de energia consumida. Então, eu estou oferecendo para esse sistema, para esse equipamento, para esse ativo, uma quantidade específica de energia. Esse sistema consome, portanto, esta energia e me entrega lá na saída, né, na outra ponta, uma quantidade de energia que será utilizada pelo meu processo. Tá? Ele transforma a energia consumida em energia útil. Só que, obviamente, essa transformação ela é acompanhada de perdas. E estas perdas, elas precisam ser consideradas. Essas perdas, elas precisam estar sendo levadas em consideração para que a gente consiga entender o conceito de eficiência. Então, a eficiência energética nada mais é do que a razão entre a energia utilizada pela energia consumida. Então, quanto que eu de fato consigo aproveitar daquela energia que foi oferecida como input, como entrada para o meu sistema. E esta energia útil, ela nada mais é do que o quanto eu tinha para consumir, subtraído das perdas que existiram. Então, a energia consumida menos as perdas é exatamente a energia útil. Portanto, pela conversão aqui, se nós formos seguir, né, a eficiência ela pode ser calculada tanto pela razão da energia útil sobre a energia consumida, como também pela diferença, né, 1 menos a razão entre perdas e energia consumida. Pois bem, um exemplo bastante clássico, né, uma pedra sendo liberada de uma determinada altura e tocando o solo. Nós temos aqui duas formas de apresentação de energia, energia potencial e energia cinética. A energia potencial é aquela que está associada à altura H, o quanto eu movimento estas pedras, né, esses corpos sólidos, na direção vertical. Então, quando eu tenho ali o produto massa vezes a gravidade, vezes a altura, eu tenho energia potencial, tá? Potencial gravitacional. E quando existe uma aceleração devido à queda, né, um movimento de descida desse corpo sólido da altura H até a altura zero, até a altura do solo, nós temos ali o efeito de aceleração por meio do aparecimento da velocidade. Então, a massa vezes o quadrado da velocidade dividido por 2 caracteriza a energia cinética. Nesse exemplo, se nós liberarmos duas pedras do alto de uma cota H, quando nós soltamos, elas vão ganhando velocidade em função da aceleração gravitacional. Portanto, nós teremos a máxima energia potencial gravitacional no ponto mais alto. Por quê? Porque a minha cota H é a maior possível, e sabendo que a energia potencial é o produto da massa pela gravidade pela cota vertical, quanto maior a cota, maior é a energia. E para a situação em que as pedras tocam o solo, nós temos a maior velocidade e a energia potencial é zero, porque a minha cota é zero. Então toda energia potencial ela foi transformada em energia cinética. Notem que quanto maior a massa do corpo, maior é também a energia. Isso está associado àquele conceito da segunda lei de Newton, né, a inércia. Primeira lei de Newton, perdão. A inércia do corpo, ela está relacionada à massa. Então, quanto maior a massa, maior a energia. Quanto maior a massa, maior a inércia. Ok? Então, ali a gente tem a conservação da energia, fazendo com que a energia potencial seja transformada em energia cinética a partir do instante que a gente libera esse corpo e ele sofre uma aceleração até que ele troque
totalmente a energia potencial ou gravitacional por energia cinética. Existem outras formas de percebermos isso, né? Se a gente pega lá uma pedra lá no chão, no ponto A, e subimos uma montanha até o ponto C, nesse momento a gente está fazendo o quê? Que é o corpo, né, a pedra, ganha em altura e, portanto, energia potencial. Então, lá no ponto C, a energia potencial é máxima. No ponto A, a energia potencial era a mínima. De onde saiu esta energia? Quem ofereceu ganho de energia? O trabalho mecânico que eu exerci fazendo a retirada da pedra do ponto A e levando-a até o ponto C. Então, quem ofereceu energia para a pedra fui eu ao carregá-la de A até C. E lá em cima, no ponto C, onde a energia potencial era máxima, eu libero esse corpo, ele vai ganhando aceleração conforme ele vai caindo. Então, lá no ponto D, nós temos uma energia potencial sendo transformada em energia cinética. Então, ainda existem as duas, porque existe altura, e conforme eu vou baixando, a energia potencial vai diminuindo e a energia cinética vai aumentando. Portanto, nesse exemplo, novamente, nós temos a máxima energia potencial lá no ponto C, a mínima energia potencial no ponto A e a máxima energia cinética no ponto E, tá? E não no ponto A, como acabou aparecendo aqui. Então, a máxima energia cinética está lá no ponto E, quando a aceleração é máxima, a velocidade é máxima. A aceleração é constante, que é a aceleração da gravidade. Para o caso de molas, nós temos a energia potencial de mola, né, coeficiente elástico de mola, sendo transformada em velocidade, então energia cinética. Quando a gente tem a máxima compressão da mola, nós temos a máxima energia potencial elástica. Quando nós temos o maior alongamento da mola, então maior compressão, máxima energia potencial elástica. Maior alongamento, maior distensão da mola, nós temos ali também a máxima energia potencial elástica, uma delas causada pela compressão e a outra dela causada pelo alongamento da mola. Então, esse alongamento e a distensão serão ambos de uma cota x, que é o máximo que a rigidez da mola permite que ocorra, tanto em compressão quanto em alongamento. Na posição central, portanto, intermediária entre a máxima compressão e máximo alongamento, nós temos a máxima velocidade da mola, porque ali a mola não está nem comprimida e nem distendida, ela está na sua condição natural e, portanto, não oferece resistência ao corpo. Sendo assim, ele adquire a máxima velocidade. Quando eu estou comprimindo a mola, ela está oferecendo uma resistência, uma força contrária ao movimento pela segunda lei de Newton, a terceira, né, perdão, ação e reação, terceira lei de Newton. Então, nesse momento, ela está sendo comprimida, ela está oferecendo uma resistência ao corpo, portanto, frenando esse corpo, até que na máxima compressão a velocidade é zero, o corpo está freado, está parado, e ele começa a acelerar no sentido contrário, passando pelo ponto de comprimento normal, natural da mola, em que a velocidade do corpo é máxima, e ele começa a alongar essa mola, que começa a exercer uma força na direção contrária para frenar novamente o corpo na ponta da mola. Vamos lá. Algumas perguntinhas para que a gente possa, portanto, exercitar após essa explanação. Isso aqui basicamente é uma revisão do que vocês já vinham, já tinham visto lá em física, já tinham visto lá no ensino médio. Se nós estivermos lá no nível, em níveis elevados, né, com o mesmo corpo, se deixarmos cair uma pedra dessa situação, em qual dos níveis em que ela se encontra, nós teríamos o maior estrago, pensando aí que essa pedra pudesse estar caindo sobre uma superfície de vidro, né? Ou seja, a pergunta basicamente ela está se referindo a qual dos três níveis oferece a maior quantidade de energia para que durante o impacto ela seja transferida, né, transformada, e essa transformação de energia possa gerar um eventual dano a uma superfície de vidro, por exemplo.
A resposta é o nível 3. Por quê? Como é o nível 3 que possui a maior cota vertical, então a maior altura, é exatamente lá que nós teremos a maior energia potencial gravitacional e, portanto, a maior probabilidade de estrago. Aqui, relacionado à massa, né, como a gente conversou anteriormente, a questão da energia potencial gravitacional ela está associada não apenas à cota vertical, mas também à massa, massa vezes a gravidade vezes a altura. Portanto, a pergunta aqui é em qual das duas situações nós temos maior energia e, portanto, maior propensão aí, ou probabilidade de um estrago ocorrer sobre uma superfície frágil. Novamente, como já havíamos conversado antes, a massa maior é a que oferece maior energia, portanto, a pedra que dá à direita de maior massa é a que tem maior possibilidade de causar algum dano. Se nós pensarmos agora numa situação um pouquinho diferente, né, o arremesso de duas pedras contra uma parede e as duas de mesma massa, qual é a pedra que ocasionará o maior estrago para esta parede se uma for arremessada numa velocidade e outra for arremessada numa velocidade diferente? Dentre as duas, aquela que tiver a maior velocidade é a que gerará o maior impacto, é a que vai causar um maior dano a esta parede. Por quê? Aqui a gente está falando sobre energia cinética. A pedra que oferecer maior energia cinética, e a energia cinética é calculada pelo produto massa e o quadrado da velocidade, portanto, a que tiver a maior velocidade, uma vez que ambas possuem a mesma massa, é aquela que vai causar o maior dano à parede. E aqui é justamente o contrário, né? Duas pedras de massas diferentes arremessadas com a mesma velocidade. Novamente, a massa ela é um fator de energia. Então, quanto maior a energia interna, maior a massa. Maior a massa, consequentemente, maior a energia interna. Quando eu aproveito essa massa e multiplico pelo produto pelo quadrado da velocidade, nós temos a maior energia cinética. Se ambas velocidades são iguais, eu precisei fazer muito mais esforço para conseguir arremessar uma pedra mais pesada à mesma velocidade que uma pedra de massa menor do que esta energia que eu gastei nessa pedra menorzinha. Então, o esforço para arremessar uma massa maior à mesma velocidade de uma massa menor é naturalmente muito maior. Então aí nós vimos conservações de energia envolvendo situações bastante comuns e conhecidas. Né? Se agora nós formos pensar em turbinas, vocês vão ver lá no sexto semestre, quando nós formos estudar um pouquinho turbinas, que lá existem algumas etapas de conservação de energia, assim como dentro das caldeiras. Lá nas turbinas, nós temos o processo de transformação de energia do vapor em energia da turbina propriamente dita, né, do eixo da turbina. Como que esse processo ocorre? O vapor que entra na turbina, ele possui energia de pressão, energia potencial de pressão, que é basicamente determinada pelo produto da pressão, área e o diâmetro por onde esse vapor escoa, ou o produto entre pressão e volume. Esta energia contida no vapor, ela é transformada em energia cinética quando esse vapor é direcionado para o interior da turbina. Então, lá na entrada da turbina, quando ele sai da caldeira e entra na turbina, esse vapor ele vai passar por bocais, os bocais de entrada. Nesse direcionamento, obviamente que esses bocais possuem diâmetros bem definidos, ocorre a aceleração deste vapor. Então, esse vapor ele ganha velocidade. De onde vem a velocidade? De onde vem a energia para ele ganhar velocidade? Afinal de contas, a energia ela é convertida, ela não é criada.
Nós vimos lá da pedra no chão, que eu pego, carrego ela até lá em cima. De onde veio a energia? Eu, ser humano, peguei a pedra e a carreguei até o topo do morro. Então eu ofereci a energia para a pedra. Aqui quem é que está oferecendo energia para acelerar o vapor? É a própria energia que esse vapor já possui pelo produto pressão e volume. Então essa energia está sendo convertida em energia cinética quando ocorre o direcionamento do vapor por dentro de um duto para o interior da turbina. Esta energia, por sua vez, ela será convertida em energia para o rotor, para o eixo da turbina. O vapor acelerado, o vapor, portanto, que adquiriu velocidade, ele vai colidir-se, vai escoar sobre a superfície das pás que compõem o rotor da turbina. Ao fazer isso, o movimento de escoamento do vapor sobre as pás, em contato com as pás, faz com que as pás se acelerem. Aí entra uma questão também relacionada à mecânica dos fluidos, ao conceito da continuidade, né? A equação da continuidade vai descrever isso para nós, mas é um assunto que a gente vai detalhar mais para frente em disciplinas posteriores. Mas basicamente, a equação da continuidade nos diz que o escoamento adquire a velocidade da superfície, a superfície adquire a velocidade do escoamento quando um ocorre sobre o outro. E, portanto, nessa concepção, ela passa a ser acelerada. É evidente que as velocidades não são iguais. A massa de vapor é diferente da massa das pás da turbina, a massa de todo o rotor. Então, naturalmente, as velocidades são diferentes em função da massa. Se eu tenho igualdade de energia, né, conservação de energia, então a energia consumida é igual à energia útil mais as perdas, a princípio, se eu desprezar as perdas, eu estou falando de massas de energias iguais. Então, uma massa menor, com uma velocidade grande, vai ser capaz de oferecer uma velocidade menor para uma massa grande. Mas, naturalmente, que nesse processo existem as perdas, então a igualdade, nesse sentido, não é exatamente como estamos falando, porque eu preciso considerar as perdas. Mas, de qualquer forma, uma pequena massa de vapor em alta velocidade é suficiente para acelerar uma massa grande da turbina a uma velocidade baixa, ainda assim considerando as perdas. Então aqui nos gráficos, o gráfico ele apresenta a variação de pressão e a variação da velocidade ao longo do escoamento do vapor no interior da turbina, né, conforme ele vai tocando ali as diferentes componentes. Então, na primeira fileira em que eu tenho uma alta pressão, que é a curva em vermelho, existe uma aceleração da velocidade, que é essa curva representada em azul. Então, é nesse momento que o escoamento está ocorrendo dentro dos bocais de entrada da turbina. A velocidade vai atingir o seu máximo, notem que a pressão caiu, então neste ponto eu estou verificando a troca da energia potencial pela energia cinética. Energia cinética de quem? Do vapor, é o vapor que foi acelerado. Nessa segunda coluna, o vapor ele toca as pás móveis do rotor. Nesse ponto, portanto, o vapor acelera as pás. Então, o vapor perde velocidade, a pressão é mantida constante. E se nós tivéssemos aqui um terceiro gráfico indicando a velocidade do rotor, nós perceberíamos que nesta região as pás do rotor estariam sendo aceleradas, a velocidade estaria sendo aumentada. Vou deixar aí 2 exercícios para vocês praticarem um pouco a respeito da conservação de energia e na nossa próxima aula a gente corrige esses exercícios e seguimos adiante. Tá bom? Vou deixar esses enunciados dentro do Teams para vocês trabalharem com essas atividades e nos vemos na nossa próxima aula. Até lá, um abraço.